Boa noite aí, pessoal. Dando continuidade aqui, ó, vamos estudar agora o primeiro método de integração que nós vamos estudar nesse curso de cálculo 1. É o método de substituição para a integração. Esse método, dentre todos os que vamos estudar, ele é o método mais simples. Ele é um método muito prático. Até agora nós estudamos as integrais indefinidas, né? E aprendemos a calcular as integrais usando apenas as integrais imediatas e trabalhando, integrando, que foi os exemplos que vocês trabalharam, tá certo? Então, ó, antes de entrar em integração no método de substituição, vou dar dois toques para vocês. Falar sobre a função composta. O que seria uma função composta? Nós vamos considerar duas funções, a função f e a função g. A função f pega os elementos de A e relaciona com os elementos de B. E a função g pega os elementos de B e relaciona com os elementos de C. Então, nós vamos ter três conjuntos envolvidos. O conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, a f vai associar os de A ao de B e G os de B aos de C. Se a gente quiser pegar a composta, é como se fosse um atalho, pegar os elementos de A e associar os elementos de C, nós vamos utilizar uma função chamada função composta de G com F, representada por H, que vai levar os elementos de A aos elementos de C. E essa função H é chamada G de F de X, ou G bola F de X. Então, isso daí nós já estudamos lá no ensino médio, né, a composição de função, apesar que nesse caso nós vamos usar mais a prática da decomposição, que é saber quais são a função f e qual é a função g dentro da composição. Vamos trabalhar com a função composta para aplicar o método de integração, tá certo? Assim como nós vimos lá também como nós vimos lá na regra da cadeia, que usa essa regra da decomposição. Então nós temos um exemplo prático aí, ó, seja as funções f de x igual a seno de x e g de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Nós estamos considerando essas funções dos reais nos reais e depois vice-versa, né? Lembrando que a função seno, para ser essa composta, ela vai ter que ter uma restriçãozinha lá, mas nada que vai atrapalhar, beleza? Os domínios dela. Então, nós podemos compor fazer duas composições, f bola g e g bola f. A função f de g de x quer dizer que onde tiver x na função f, eu vou colocar a função g. Então, vai ficar seno, no lugar do x, vou colocar a função g, que é x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, g de f de x é seno de x ao quadrado menos 2x mais 3. E g de f de x, isso é f g de f de x, onde que tiver x na função g, eu vou colocar a função f. Então, ó, x ao quadrado, seno ao quadrado de x, menos 2x, 2 seno de x, mais 3, essa é a composição clássica, né? O que nós vimos com relação à composição, lá quando estudamos a parte de derivada, foi a derivada de uma função composta, que nós utilizamos a regra da cadeia. Ó. Se h de x é igual a f de g de x, f de x vezes a derivada da de dentro, g de x. Então, é f' de g de x vezes g' de x. Lá, eu ensinei para vocês de uma maneira mais prática, chamando a função u, a de dentro de u, e u de x, e depois v de u, deriva ela separadamente e depois multiplica as derivadas dela, vai dessa mesma regra aí, tá certo? Nós temos para aí, ó, f de x igual a seno de x ao quadrado menos 2x mais 3. A derivada dessa função é a derivada da de fora, que é seno. A derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de x ao quadrado menos 2x mais 3. Vezes a derivada da função de dentro, que seria a derivada de x ao quadrado menos 2x mais 3 é 2x menos 2. Organizando aí a multiplicação para ficar melhor, vai ficar 2x menos 2 vezes cosseno de x ao quadrado menos 2x mais 3. Bom, o que isso pode ter a ver com o método de substituição? O método de substituição ele vai usar justamente naquelas funções que foram obtidas a partir da derivada de uma função composta. Então, por isso que ele é um método análogo
ao método da regra da cadeia, tá certo? Nós vamos usar praticamente. Se nós pegamos uma função composta e derivamos, agora o objetivo é pegar essa função que foi derivada, integrar ela e voltar na derivada, na função que composta inicial. Para isso, nós vamos considerar duas funções, o f maiúsculo e o f minúsculo de x, né? Tais que a derivada de f de x é a primitiva da função f, né? O f maiúsculo é a primitiva, só para entrar naquela noção de que a integral de f de x dx é a primitiva mais c. Então, nós já fechamos isso, né? E vamos considerar uma função g, que ela é derivável e ela trabalha dentro do domínio da função f, né? Então, ó, f bola g de x é f de g de x. Então, nós vamos trabalhar para aquela mesma fórmula da derivada. Ó. Quer dizer que a derivada da composta é o quê? É a derivada vezes a derivada da de dentro. Mas como a derivada da função f é de fora é a função f'zinho, então vai ser f'zinho de g de x vezes g' de x. O nosso objetivo aqui é justamente integrar essa função f'zinho g de x vezes g' de x. Então, nós vamos fazer o quê? Usar a substituição ou mudança de variável. Nós vamos pegar essa função que está na variável x, vamos mudar ela para a variável u, e depois de feita a integral, nós vamos voltar de novo para a variável x. Lembrando sempre vocês que a partir do momento que você usou a regra da substituição, vamos usar uma regra prática para resolver ela, tá certo? Então vai ficar bem mais simples, nós vamos encontrar ou integral imediata ou uma integral que pode ser feita trabalhando apenas o grande da função integral de x dx. Nós vamos pegar a função de dentro, aí você tem que olhar a função que está dentro e verificar se essa função, a derivada dela está fora. Nós só usamos esse método nessa possibilidade. Então, u igual a g de x, a derivada, derivamos ambos os membros, a derivada de u é du, 1du, né? E a derivada de g de x é g' de x dx. O primeiro membro eu estou derivando em relação a u, e o segundo membro nós estamos derivando em relação a x. Por isso que está lá o du do primeiro membro, o dx do segundo. Agora nós vamos fazer a substituição conveniente. Ó. Nós vamos pegar a integral de f de g de x, g' de x dx, vai ser igual a quê? No lugar do g de x, eu vou colocar u. G' de x dx vai ser o meu du. Note que nessa segunda parte aí, ó, da variável x, é interessante vocês verificar isso. Se vocês fizerem e tiver a variável x e u, reveja o processo que tem algo errado. Ou esse método não se aplica nesse caso. Não é todos os métodos que pode ser utilizado o método da substituição. Somente aqueles que a função foi obtida a partir da derivada de uma função composta. Então, nós vimos que a primitiva de f de x é o f maiúsculo, então esse é f de u mais c. Terminado feito isso, a integral foi imediata, beleza? Depois dessa substituição. Aí é só você substituir o nosso u por g de x mais c. Terminou a integral. Bem simples. Tem um exemplo prático aí, ó, que é a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. O que nós vamos fazer? Pegar a função de dentro, no caso, quando você tem seno ao quadrado de x, seno de x ao quadrado vezes cosseno de x dx. Então, chamamos u de seno de x, derivamos ambos os membros, então nós vamos ter du igual a cosseno de x dx. E note que nós vamos pegar essa função trigonométrica e vamos, na substituição, nós vamos ter, ó, o seno de x é u, então vai ser u ao quadrado. Cosseno de x dx é du, então ela vai, com a substituição, ela vai se tornar u ao quadrado du. Note o tanto que ela ficou simples. Aí nós vamos usar as integrações, as regras de integrações imediatas. A integral de u ao quadrado du é o quê? U ao cubo sobre 3 mais a constante. Não esqueça da constante. Agora nós vamos lá e substituímos nosso u. O nosso u vale seno. Então vai ser o quê? Seno ao cubo de x sobre 3 mais c.
Beleza, gente? Vamos ter o mais simples que tem. Então, nós vamos trabalhar com método de integração por partes. Boa noite.